Meu nome é Renata Dias, eu sou diretora de uma escola de cursos livres em inglês e informática, franqueada da Alnet, e eu estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí a honra de receber um profissional do mais alto calibre, Marcos Aurélio Marciano. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Perfeito. Marcos, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e que momento que foi teu viés de pensar na carreira. Bom, Kendi, eu tenho 45 anos já, nasci aqui em São Paulo mesmo, aqui na zona norte de São Paulo. Tá? Sou de uma família classe média baixa, hoje, graças a Deus, temos uma condição um pouco melhor. E minha trajetória profissional ela foi bem engraçada, Kendi, porque assim, eu trabalhava, na época da faculdade, eu trabalhava no Banco Santander, tá? Que era uma posição interessante na época, fazia sentido, universitário, tudo. E eu recebi um convite de uma grande empresa do segmento de informações de dados, a Serasa, a participar de um projeto chamado Jovens Estrategiários, que era um projeto de trainee pensando no plano de sucessão futura. Só que eu não tinha Arrojado, né? Arrojado, isso, nós estamos falando Já isso era lá. Inspire ou não? Não, nós estamos falando isso lá em outubro de 99. Sim. E foi um projeto bem legal, eu acabei me inscrevendo, tinha 80 e poucos inscritos, ficaram só 14, eu tive a sorte de ser um desses 14. Só que eu não tinha área. Então, e eu não tinha área ainda, né? Eu estava naquele processo de formação ainda, eu estava na faculdade fazendo, eu estava no segundo ano de Direito, achava que iria embrenhar para o lado do Direito. E fui para a área comercial e comecei a fazer a área comercial. Fui para a Serasa, comecei a fazer um job rotation nas áreas e, por incrível que pareça, me identifiquei com a área comercial. Até antes você não se sentia vendedor? Nada. Eu atuava no banco, na linha de frente, ali no caixa do banco, estava estudando direito, que eu achava que era o caminho até aquele momento. E aí quando eu aceitei essa proposta, esse desafio de ir para esse programa, era um programa que ele tinha começo, meio e fim. Tá? E, assim, só que o fim era aqueles, uns continuam, outros não. Né? Nesse job rotation, passando pelas áreas, área comercial, eu falo que assim, não foi eu que aceitei a área comercial, foi a área comercial que me aceitou. Porque foi num momento que eu ainda estava naquela, o que eu vou fazer da minha vida? Estou na faculdade, fazendo direito, mas será que eu quero ser advogado? Não sei se eu quero exercer direito, não, mas acho que eu vou ser delegado. Não, aí eu fico naquilo lá. Mas aí, entrando na área comercial, eu comecei a me identificar com a área, fui para a área comercial efetivamente, de primeiro momento, trazendo insumos e dados, informações para os gerentes comerciais, os executivos comerciais, uma posição bem diferenciada. E ali eu vi que fazia sentido para mim entrar nessa área. E ali foi a hora que deu aquela mudança de chave, sabe, aquela mudança no mindset. Falei, bom, bacana, me identifiquei aqui, quero seguir aqui, mas preciso me preparar para isso, né? Tranquei meu curso de Direito, fiz um outro vestibular, entrei na faculdade de Administração. Falei, bom, eu preciso me preparar academicamente para estar nessa área, seguir essa área. E aí comecei a fazer o curso de Administração e ali fiz criei um Lego, né? Criei uma cadência de cursos para que fizesse sentido eu entrar na área comercial, pensando em especializar. E fez sentido junto com esse programa Jovem Estrategiário da Serasa. Passei por todas as áreas comerciais, todas as posições comerciais que você pode imaginar, até chegar na posição de liderança, tá? Uma posição de gestão. Eu sou da época do door in door. Folder embaixo do braço, botava embaixo do outro, bater na porta e falar, oi, tudo bem? Sou da Serasa, vamos bater um papo? Né? Coisa que hoje a gente nem existe mais. Né? É verdade. Não, porque a internet ainda está. Foi fantástico. E aí fiz um trabalho bem bacana, foi uma virada de chave fantástica. Mas você levou ou não também, né? Levei. Não é todas as portas que você apertava lá que tinha. Onde que eu assino?
Não, essa época foi muito bacana, porque foi uma época que a Serasa pegou, ela queria mudar a visão dela para o mercado. Tá? Até então, não entendi, o mercado olhava e falava, isso é só para grandes empresas e grandes bancos. Isso, e também assim, não gosto desse nome porque todo evento... gerava um desconforto, né, negativo ali. E a Serasa queria se mostrar que não sou isso, eu sou para todo mundo. Eu sou para qualquer tipo de empresa, eu tenho soluções para todo segmento e para todos os portes de empresa. Então ela se segmentou, né, em atuação small, middle e corporate. Eu comecei no small, no porta a porta. Lá no Indianópolis mesmo, né? Não, nem era na Indianópolis, era na Líbero Badaró. Ok. Líbero Badaró, depois fui para José Bonifácio, nós fomos para Indianópolis em 2001. Perfeito. Já estava 2, 3 anos na Serasa. Foi quando nós fomos lá para Indianópolis, um prédio fantástico. Sim. Assim, foi uma coisa muito legal, ganhou vários prêmios como melhor prédio de inclusão. Isso, era muito legal. Tá? E aí passei por várias posições comerciais, passei nessa linha de frente, que era assistente comercial, depois fui para agente de negócios, fui para gerente de pontos, até chegar a gerente corporativo. Isso nós já estamos falando aí já em 2007, 2008. Tá? Fechei grandes contratos, tive muitos nãos. Nessa época que aconteceu o Jeito Brother de ser? Foi nessa época. Tá, porque eu vi que é o seguinte, quando eu ia nos clientes, eu levava a empresa, mas faltava alguma coisa, uma identificação com os clientes, né? Eu falei assim, eu tenho que mudar a minha relação com o cliente. Antes de vender a empresa, eu tenho que me vender. Isso é importante, porque assim, o vendedor que chega lá, começa a explicar o portfólio lá e tal, a pessoa fala, não conheço nem essa pessoa aí, exatamente isso daí, né? Então você deu um jeito mais humanizado, é isso? Humanizado, assim, eu comecei a falar assim, bom, legal, eu acho que antes da empresa tem que vir o Marcos Aurélio, o cara tem que saber quem é, né? E aí foi onde eu comecei a criar essa relação maior com os clientes, que foi e né? Eu falo que o grande fator de sucesso na minha carreira foi estar próximo do cliente, mas eu, Marcos Aurélio, de sentar, de tomar um café, de ficar amigo, de entender antes de entender o processo da empresa, antes de levar a minha solução, tá? Antes de levar a minha empresa, eu levava o Marcos Aurélio. Né? Isso foi, assim, pelo menos no meu caso, foi assim, fator de decisão do sucesso, de chegar do cliente e falar, pô, conheço o Marcão, tanto que dava um momento eu virei o Marcão. Assim, chegava, batia na porta, não, o Marcão tá aí, não era o Marcos Aurélio, o Marcão chegava. E também foi aonde criou o Jeito Brother de ser, né? Porque muito legal. No meio do caminho, num dia, nós estávamos numa reunião de equipe, falando de resultados, tudo estava um ano bem difícil. E eu estava conseguindo trazer uns resultados bacanas, aí nós estávamos toda a equipe lá, nós éramos uma equipe na época mais ou menos de umas 12 pessoas. E falando dos resultados, o que um estava fazendo, o que o outro estava fazendo para trazer esse resultado. Um amigo meu também, um par meu, virou e falou assim, cara, sabe qual que é a diferença sua para nós? A gente tem a mesma formação que você, a gente tem a mesma capacitação, tudo. É o seu jeito brother de ser. Aí sabe quando você fica naquele, meu jeito brother de ser, o que é isso? Né? Aí eu falei, pô, eu não entendi. Eu falei, pô, Ulisses, não entendi, o que é o meu jeito brother de ser? Ele falou, cara, antes de você levar a empresa, você leva você. Os clientes gostam de você, eles se tornam Cria uma empatia. Eles se tornam seus amigos, cara, e você consegue transacionar muito bem dentro das empresas, ao ponto cara, você é convidado para participar do futebol da empresa dos caras, você quando sexta-feira nas empresas, quando tem aquela comemoração de aniversário, você está lá. Então esse seu jeito brother de ser é o seu diferencial em relação a nós. Cara, isso foi muito bacana, porque isso ficou na minha cabeça, pô, jeito brother de ser. Legal isso da ideia. E eu comecei a prestar atenção que era mesmo, que eu tinha contato com o pessoal de falar da família, do cliente, de tomar café e falar do carro que estava tocando, da moto que ia comprar, do time de futebol, tudo. Aí isso daí me deu um estalo de escrever um livro. Muito legal. Eu falei, eu vou escrever um livro chamado Jeito Brother de Ser aplicado a vendas. Mas um livro um pouco diferente, um livro de vivências. E mais suave, também. Ela é suave, do que aquele de não é técnica de venda. Não estou falando de técnica, eu fiz tantos cursos de técnicas de vendas, que no final do dia, no último minuto do dia,
que fala é a relação entre as pessoas. Ah, sim. Não é a técnica, É. é a relação entre as pessoas. Eu até... A técnica é importante para te dar um embasamento. Um embasamento, é isso. Mas eu já vi também, assim, já dei vários treinamentos também nessa área aí, e muitas vezes você fala assim, aquele lá está perguntando bastante, aquele lá é mesmo, mas olha, eu acho que esse daqui vai ser o grande vendedor, e a gente se frustra. Né? Então, passa aquela imagem do momento, a gente forma aquilo lá, só que não, o outro lá que era mais tímido lá e tal, acaba vendendo mais porque ele tem um outro jeito mesmo. É isso mesmo, é exatamente isso. A gente usa a técnica, não tem como sair das técnicas, tá? Eu sempre falo o seguinte, que vendas é processo, tá? Você tem que seguir um processo para vendas, Sim. Mas vender não é um processo. Vender é uma relação entre pessoas. E se você não tiver, eu falo que é um NOC, né? Se na sua relação com o cliente você não tiver um NOC, você não fecha. O NOC é necessidade, capacidade e oportunidade. Se o cliente não tiver a necessidade do seu cliente, do seu produto, você não vai vender. Se ele não tiver capital, né, capacidade de capital para comprar, ele não vai comprar. E se não for oportuno para ele, não é oportuno ele fazer aquela aquisição naquele momento, ele também não vai comprar. Mas você só vai saber esses 3 pontos se você tiver uma relação próxima com ele. Isso, e despertar nele o interesse. É exatamente isso. Porque às vezes ele nem sabe o que ele quer. Sem dúvida. Ele nem sabe. Aí você chega lá, imagina, você não sabe o que você quer, você sabe que tem um problema. Aí eu chego lá para você, descarrega um monte de solução, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você vai falar, pô, tem muita informação, a pessoa não capta tudo. É isso. O ideal é você conhecer ele, fazer em você mesmo um diagnóstico, o que esse cara deve precisar. É isso aí. A posição dele e tudo mais, né? É isso aí. Será que ele tem, o produto que eu vou oferecer, será que ele tem budget para isso? Né? Porque hoje, assim, ou você tem que tentar convencer sobre redução de custos, ou aumento de receita. É isso aí. E quando você fala de entender a necessidade do cliente, é você estar próximo, é você entender a necessidade dele, saber o que está incomodando ele no dia a dia, é chegar para ele ver que, quando ele está com aquela cara assim, tipo, estou com um problema, você falar, pô, onde eu te ajudo? Tá? Parceiro. Onde eu te ajudo? Puta, eu estou com esse problema, Marcão. Tá legal, mas cara, me fala, onde começa esse problema? Qual começa o meio e fim dele? E ali você ajustar a sua... Você pode ter um portfólio gigante de soluções. Sim. Mas é uma que vai resolver o problema no seu cliente. Exato. Não são todas. Tem que acertar o diagnóstico. Tem que acertar o diagnóstico, exatamente isso. É quase uma relação médico e paciente. Isso, exatamente, é verdade. Sabe? É você entender, é você ter empatia do problema dele. E principalmente, Kendi, eu acho uma coisa que eu aprendi nesse período todo, esses 25 anos de área comercial, estou indo para 25 anos agora, você tem que entender a necessidade do cliente, se compadecer dessa necessidade dele, antes de você oferecer a sua solução. Porque é gerar essa empatia mesmo. Verdade. Porque senão ele vai falar assim, pô, é mais um vendedor que está aqui trazendo, vendendo para mim. E não é isso, né? Não é isso, não é vender, é ajudar. E principalmente assim, tem que gostar do que faz, né? Tem que gostar. Não é só uma obrigação sua, Não, assim. tem que gostar. Você vai lá e gosta. Não é um sacrifício você levantar e falar, puta, eu tenho que ir hoje para a empresa de novo. Não, você tem que ter identificação. A área comercial, é uma coisa que ela é muito dinâmica. Porque ela é muito cobrada também. É muito dinâmica, a cobrança é diária. Porque é o que traz o dinheiro. É o que traz o dinheiro. E outra, a cobrança do dia 1 ao 31 não é a mesma do outro mês. Porque acabou o dia 31, dia 1º já é outra cobrança. Cara, é outra meta, é outro quarter, é outro ano fiscal. Então, assim, ela é constante. E você saber administrar essa cobrança, saber assimilar essa cobrança, então, seja estando na linha de frente, ali no front, ou seja numa posição de gestão, é uma coisa muito sensível. Tá? Você pode, principalmente nos dias de hoje, cara, você pode criar uma situação de burnout na outra pessoa, você pode criar um ambiente tóxico, você pode criar um ambiente pesado. Então eu falo assim, eu sempre falo que do lado de cá, quando a gente está do lado está no front, a realidade é uma. Quando você vem para o lado de cá da mesa, a realidade é outra, mas a sua visão tem que ser do lado de lá. Exatamente. Tem que estar ali do lado deles, entender a dor deles. Você fala assim, ó, eu estou sentado lá agora, né, e essas são as minhas dores. Né? O que eu consigo fazer? Às vezes, não o que é lógico vai contribuir para a sua meta. Às vezes você fala assim, se eu
vender esse pacotão, eu já atingi a minha meta. Mas ele precisa só de um pedacinho, então vamos vender um pedacinho para só um ele. pedacinho, é isso. E uma coisa bem legal também que eu desenvolvo, assim, procuro passar para a equipe também, para as equipes, quando eu estou na posição de gestão. Eu falo quando eu estou, porque a posição de gestão também, na minha visão, é um estar. Tá? Em determinado momento você está, em determinado momento você não está. Perfeito. Tá? Então, assim, hoje, por exemplo, eu voltei, depois de 11 anos, eu voltei para a Serasa Experian agora, tá? Estou numa posição de front, uma posição um pouco diferenciada. Na realidade, eu dou apoio para a área comercial vender. Então, a área comercial precisa de uma venda técnica, a diretoria comercial precisa de uma venda técnica. Consultiva, né? A parte mais consultiva, eu vou, junto com o gerente da conta, junto com o diretor da conta, para fazer justamente essa parte consultiva com o cliente, entender a necessidade dele, entender qual é o momento dele para levar a melhor solução pautada em tecnologia e dados. Né? E você fazer essa transição, né? É por isso que eu falo que é estar. Então, hoje eu não estou líder. Exato. Mas até um ano atrás eu estava líder com uma equipe de 12 pessoas. Então eu falo que é estar líder. E você estar desse lado de cada mesa, estar do lado de lá, a relação é a mesma com o cliente. Você tem que estar no cliente, você tem que estar junto, você tem que entender a necessidade. O cliente tem que olhar para você e comprar seu serviço, comprar sua solução, seu produto, por entender que você está entregando um valor agregado. Eu estou entregando uma coisa boa. Estou entregando uma coisa legal. E isso me propiciou, por exemplo, depois que eu saí, eu fiquei 12 anos na Serasa. Quando saí da faculdade, fui para lá, fiquei 12 anos. Em 2011 eu falei, pô, legal, eu preciso aprender mais de mercado. Eu saí da Serasa, durante 11 anos eu passei por outras empresas que trouxeram outras expertises para mim, outras experiências. E 11 anos depois agora, em setembro do ano passado, eu voltei para a Serasa, fui convidado a voltar. Maravilha. Olha que bacana, que ciclo, valorização, Que ciclo Só bacana. que é outro Marcos, né? É outro Marcos, verdade. é outra cabeça. Hoje eu sou muito mais pautado, eu acabei me especializando na parte de tecnologia, né? Então são soluções de valor agregado, num ticket médio muito mais alto, e um business timeline ali de 180 dias de negociação, 150 dias de negociação, é aquilo que você não fecha na hora. É bacana. Ô Marcos, hoje você está mais feliz do que se você tivesse concluído o direito? Ah, com certeza. Mas é aquilo que eu te falei, a área comercial me abraçou, né? Então, assim, essa identificação E você sempre foi de humanas, né? Sempre de humanas. E essa facilidade de criar essa relação de gente, é isso, é gostar de gente. A área comercial, que eu falo, eu tenho a V8 Consultoria, onde eu dou treinamento e capacitação comercial também. Eu sempre falo pro pessoal, quando eu vou dar capacitação comercial, pessoal, se vocês não gostarem de gente, se vocês não gostarem de estar próximo das pessoas, tá? Entender o momento de cada uma delas, você não pode estar na área comercial. Porque é aquilo que eu comentei agora, gente. Vendas é processo, vender é humano. Tem essa relação muito próxima. Então, é isso. Esse é o segredo da área comercial, essa relação próxima, essa relação humana que você faz. E, principalmente, se colocar no lugar do outro. Se colocar, porque não é só vender, né? A meta está lá, você tem que vender. Não tem jeito. Virou mês, é outra meta. No final do dia, é business, você tem que trazer um negócio. Mas isso não significa que você tem que ser kamikaze, que você tem que se sair. Não, relacionamento é a chave. É a chave. Muitas vezes, é aquilo que você comentou, eu tenho um portfólio gigante, mas é um produtinho que vai resolver o problema do cliente. Aí sim, ele ganha confiança e fala, vou precisar do outro também. É exatamente isso. Você vê como que essa relação ela é muito próxima. No meu casamento, eu casei em 2009, um dos meus clientes foi meu padrinho de casamento. Puxa, que bacana. Olha que bacana, assim, da proximidade dele, foi meu padrinho de casamento. E nessa relação ainda, eu atendi um grande segmento nessa época, uma coisa que eu não esperava. Um grande cliente, um multinacional, me mandou um presente de casamento fantástico, me mandou uma escultura, uma obra de arte. Sim. Quando chegou em casa, eu olhei e falei, gente, o cara me deu uma obra de arte. Né? E aí você começa a ter essa conexão, né? Exatamente, que transcende, né? Transcende a relação comercial, B2B, né? Comercial entre as empresas. Então é isso, Kendi, eu acho que o grande fator de você criar o sucesso, e ter sucesso na área comercial, de você ter sucesso nas vendas, é a relação humana. Tá? O processo ele é importante, tá? O como fazer é importante, né? Mas a relação humana, entender esse lado,
é onde vai falar se você vai ter sucesso ou não vai ter sucesso, seja na linha de frente ou seja no processo de gestão. Porque, de qualquer forma, quem está aqui na gestão, eu entendo que tem que ter passado pela frente, tem que estar na linha de frente, tem que estar no dia a dia com o cliente. Né? E é isso, Kendi. Eu acho que é isso. Volte outras vezes aí. Será um Você prazer. pode deixar seus contatos, por favor? Nós vamos deixar escrito aqui. Deixo, Marcos Aurélio Marciano, no LinkedIn, se você quiser me contatar, é só colocar lá Marcos Marciano. Marciano só tem eu, tá, gente? Marcos Marciano, vocês não vão achar outro, tá? Então é só colocar lá. E quiser também conhecer meu trabalho como consultor, é só digitar v8consultoria.net, tá? Então também vai cair no meu site, vocês vão ver muita coisa que eu faço lá, treinamentos, workshops. Se puder ajudar vocês, contem comigo com esse jeito brother de ser, e está próximo de todo mundo. E aguardem meu livro, o jeito brother de ser aplicado a vendas vai ser um sucesso também. Perfeito. Beleza? Depois vai ter o outro, o jeito brother de ser para estratégias, Fantástico. e tudo mais. Sim, tem que ter o primeiro, né? Tem Exatamente. que ter o primeiro. O primeiro tem que sair do forno, né? Na hora que sair o primeiro do forno, acho que tem que tomar gosto, né? É igual o primeiro contrato que você assina, né? Sim. A primeira venda. Depois que ela acontece, você toma gosto e fala, meu, quero fechar outro, preciso fechar outro contrato. Perfeito. É isso. É isso? Tá bom. Tá bom. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico profissional, Marcos Aurélio Marciano. Nós finalizamos mais uma gestão executiva. Grande abraço e até a próxima.